Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse aqui é o Física Faz Sentido e nesse vídeo a gente vai resolver juntos a minha lista sobre calorimetria. Você já sabe, né? Lista boa de física você encontra aqui no meu canal no Física Faz Sentido. Tem bastante lista, é só procurar e se tiver faltando alguma que você queira, manda mensagem para mim. O link para essa lista que eu vou resolver está aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Então vai lá, baixa essa lista, tenta fazer, depois tira as dúvidas ou vai seguindo aqui comigo nas resoluções, o que também é bem legal, também pode te ajudar bastante. E se quiser depois manda uma mensagem, a gente vai trocando ideia para que você aprenda tudo e não fique com nenhuma dúvida. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos começar já a resolver que tem bastante exercícios, são mais de 20 exercícios nessa lista, tá recheada. Deixa eu mudar minha tela aqui. Pronto, já mudei. E aí a gente vai passar para as resoluções. Olha que bonitinho! Vamos lá, nosso primeiro exercício aqui é da UEPG, Estadual de Ponta Grossa 2021, e ele fala o seguinte: no âmbito do ramo da termologia, denominado calorimetria, assinale o que for correto. Então é uma questão aqui teórica. 1. A capacidade térmica é uma grandeza que depende da massa do corpo ao qual está relacionada. Capacidade térmica. Eu vou deixar o card aqui também sobre um vídeo que eu fiz explicando o que é a capacidade térmica. Então tem aqui no canal, se você quiser só procurar também. Capacidade térmica, ela é uma grandeza relacionada aos corpos e diz quanto calor que um corpo precisa ganhar ou perder para que sua temperatura sofra uma variação de 1 grau Celsius, uma variação unitária. E isso, galera, claramente depende da massa. Quanto maior for a massa do corpo, mais calor ele vai precisar receber ou perder para mudar sua temperatura. E quanto menor for a massa do corpo, menos calor ele vai precisar ganhar ou perder. A gente também pode perceber isso pela expressão que diz que a capacidade térmica de um corpo é igual à massa dele vezes o calor específico. Então sim, claramente a capacidade térmica depende da massa do corpo, e essa primeira afirmação é correta. Segunda afirmação. O calor específico é uma grandeza associada à substância que constitui um corpo, e não a esse corpo particularmente. Perfeito, ó. Grandeza associada à substância. Cada substância tem o seu calor específico sensível. Por exemplo, a água, né, tem o mais famoso, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor específico diz quantas calorias ou quantos joules, quanta energia que o corpo precisa ganhar ou perder para que cada unidade de massa, cada grama dessa substância sofra uma variação de 1 grau Celsius, de uma unidade de temperatura. Também vou colocar aqui o link, né, ou na descrição do vídeo, vou colocar o link para o vídeo onde eu explico o que é o calor específico sensível, mas a gente sabe, inclusive, o calor específico sensível da água, só colocar aqui como exemplo, né? Vale 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do ferro vale aproximadamente 0,1 caloria por grama grau Celsius. E a gente pode interpretar esse calor específico como sendo mais ou menos uma resistência da substância à variação de temperatura. Vamos para a próxima, afirmação 4. Considere dois corpos de mesma massa, porém constituídos de substâncias diferentes e calores específicos distintos. Se for fornecida a mesma quantidade de calor para os dois corpos, podemos afirmar que o corpo que tiver o maior valor do calor específico sofrerá o maior aumento de temperatura. Tá, vamos lá. A gente pode dizer que a relação entre o calor recebido por um corpo e a variação de temperatura é dada por Q igual a M Czinho vezes Δθ, o famoso Q-macete. Ou, como a capacidade térmica é a massa vezes calor específico, também posso escrever que o Qzão, calor, é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E daqui a gente conclui
que a variação de temperatura sofrida por um corpo ela é igual ao calor que ele recebe dividido pela capacidade térmica. O que isso quer dizer? Essa expressão está mostrando para a gente que quanto maior for a capacidade térmica do corpo, menor vai ser a variação de temperatura sofrida por ele. Essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, se eu tenho dois corpos com a mesma massa, tá aqui, ó, a mesma massa, mas calores específicos diferentes, aquele que tiver o maior calor específico, ó, o maior valor de calor específico, vai ter a maior capacidade térmica. E maior capacidade térmica significa, então, a menor variação de temperatura. Como ele falou, maior aumento de temperatura, isso aqui está errado. Então, aquele que tiver o maior calor específico vai ter a menor variação de temperatura, porque são grandezas inversamente proporcionais. E a última afirmação, 08, fala que a transformação de uma dada massa de água líquida para vapor chama-se vaporização e só ocorre em uma única temperatura para cada substância. Errado. Galera, isso seria a ebulição. A ebulição ocorre numa única temperatura para cada substância, que ainda assim depende da pressão, né, da pressão atmosférica. Só que quando você fala em vaporização, você está falando de algo mais amplo, que inclui também a evaporação e a calefação. A evaporação, como você deve saber, ela pode ocorrer em temperaturas mais baixas que o ponto de ebulição. Por exemplo, a água evapora na roupa que você deixa no varal, sem precisar atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então essa afirmação está errada, apenas 1 e 2 são corretas, a resposta é a soma das duas, né? Então vamos colocar aqui a resposta 0,1 mais 0,2, o que é igual a 0,3. Perfeito, começamos bem aqui a nossa listinha. Exercício teórico, sempre bom para a gente memorizar os conceitos. E vamos para o 2. Estadual do Ceará 2020. Dois blocos de materiais diferentes, ferro e concreto, e de mesma massa. Já vou dar uma grifadinha nesse mesma massa aqui, porque costuma ser interessante, costuma ser importante essa informação. Eles foram utilizados como amostras de um teste experimental. Os mesmos foram aquecidos a partir da temperatura ambiente por fontes térmicas idênticas. Vou grifar isso também, ó, fontes térmicas idênticas, que transmitiram a mesma quantidade de calor. Então as duas transmitiram a mesma quantidade de calor aos blocos. Considerando eventuais mudanças de estado, eventuais mudanças de estado, observou-se que o bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Com relação às propriedades térmicas dos materiais em pauta, tal fenômeno é explicado pelo fato de o bloco de ferro apresentar o quê? Aí ele fala, maior calor específico, maior capacidade térmica, a mesma capacidade térmica ou menor calor específico comparado com o do concreto. Tá, vamos lá. A gente acabou de ver no exercício 1 que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que também pode ser escrito como capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E aí a variação de temperatura é igual à quantidade de calor recebida dividido pela capacidade térmica. Essa equação, essa relação mostra para a gente que capacidade térmica e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a capacidade térmica, menor a variação de temperatura e vice-versa. O que ele falou para a gente? Ele falou que quando os dois blocos receberam a mesma quantidade de calor, o bloco de ferro, olha aqui, ó, o bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Então, se a variação de temperatura do bloco de ferro é maior do que a variação de temperatura do bloco de concreto, e essas grandezas, variação de temperatura e capacidade térmica, são inversamente proporcionais, eu posso dizer que a capacidade térmica do ferro
é menor do que a capacidade térmica do bloco de concreto. Pensando aqui nos corpos, né? Porque capacidade térmica é uma característica do corpo. Consequentemente, massa do ferro vezes calor específico do ferro é menor do que a massa do concreto vezes o calor específico do concreto. Só que essas massas são iguais. Como as massas são iguais, a gente pode cortar aqui dos dois lados. E aí chegamos à conclusão de que o calor específico do ferro é menor do que o calor específico do concreto. Tanto a capacidade térmica quanto o calor específico são menores para o ferro. O que faz todo sentido, né? Porque calor específico ou capacidade térmica a gente pode compreender, pode interpretar como sendo uma resistência à variação de temperatura. Se o ferro ou aquele bloco varia a temperatura mais facilmente, mais rapidamente, ele tem uma resistência menor à variação de temperatura. Então tem menor calor específico no caso da substância e menor capacidade térmica no caso do corpo. Agora a gente vai avaliar as alternativas. O bloco de ferro tem maior calor específico? Não, já pode cortar isso aqui, ó. Não tem maior calor específico. B. O bloco de ferro tem maior capacidade térmica? Não tem maior capacidade térmica, ao contrário. C. Tem a mesma capacidade térmica que o bloco de concreto? Não, senão eles sofreriam a mesma variação de temperatura. Sobrou a alternativa D. Tem menor calor específico comparado ao do concreto. Perfeito. Então a alternativa D é a nossa alternativa. Dá um sorrisinho e já era. Bonito, né? Então, exercício também para a gente lembrar aqui os conceitos de calor específico e capacidade térmica, o que é sempre importantíssimo na calorimetria. E aí, olha só o que temos aqui. Temos um exercício da Unicamp 2022, super recente. O que esse cara fala pra gente? A água é essencial para a vida, não apenas para compor a maior parte do corpo das plantas, mas também pelas suas propriedades. Devido às pontes de hidrogênio formadas entre as moléculas, a água tem um alto calor específico e também um alto calor latente de vaporização. Então vou até grifar isso aqui, ó. Cadê? Alto calor específico e alto calor latente de vaporização. Essas propriedades são essenciais para a regulação térmica das plantas em um ambiente em constante mudança, onde temperatura e disponibilidade de água variam sazonalmente. A. Tecidos hidratados possuem menor variação da sua temperatura, se comparados a tecidos desidratados. Considerando o enunciado, defina a propriedade da água que explica esse fenômeno. Galera, a propriedade da água que explica esse fenômeno é o alto calor específico, ou alto calor específico sensível, que é uma resistência à variação de temperatura e uma propriedade das diferentes substâncias. Então, quanto maior for o calor específico de uma substância, menor é a variação de temperatura que ela sofre quando troca uma certa quantidade de calor. Vamos enxergar isso numa equação? A equação que mostra isso para a gente é o que macete. Ó, calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura sofrida por um corpo é igual à quantidade de calor que ele troca dividido pela massa vezes o calor específico. Reparem que quanto maior for o calor específico da substância, menor é a variação de temperatura que ela sofre. De novo, é como se fosse uma resistência à variação de temperatura. Então, por isso que os tecidos hidratados, eles têm uma variação menor de temperatura, porque tem bastante água. É o mesmo caso do exemplo clássico dos desertos, que por terem pouca água na atmosfera, sofrem grandes variações de temperatura. Num lugar mais úmido, onde a atmosfera tem muito vapor d'água, as variações de temperatura são menores, são mais baixas. Agora, no B, ele fala: em uma situação de baixa disponibilidade de água no solo, a temperatura das folhas aumenta. Com base no enunciado, explique esse fenômeno.
Tá? Se eu tenho baixa disponibilidade de água no solo, você vai ter um tecido menos hidratado. Com tecido menos hidratado, uma massa menor de água, o que acontece? Você vai ter uma variação maior de temperatura. Porque, de novo, mais uma vez, a variação de temperatura e a capacidade térmica são inversamente proporcionais. Reparem que você tem a massa de água também, né? Então, olha aqui, ó, vou até mostrar aqui, ó, você tem na equação verdinho a massa de água. Quanto menor for a massa de água que você tem, maior vai ser a variação de temperatura. Então, o primeiro item, o A, ele se refere basicamente ao calor específico sensível, e no B você vê a influência da massa e da capacidade térmica nas variações de temperatura. Certinho? Aí vem o outro da Unicamp, o exercício 4, de 2019. Esse aqui fala o seguinte, ó. A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa 2 × 10 a menos 10 kg, inicialmente a uma temperatura de 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura final de 46 graus. Se o calor específico da raiz é igual a 3.000 joules por quilograma grau Celsius, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a quanto? Dados: se necessário, use a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aproxime π igual a 3 e uma atmosfera igual a 10 a 5 Pascal. Obrigado, mas não vamos precisar disso. Por quê? O que ele perguntou para a gente foi a quantidade de calor, né? Vou até grifar aqui, ó. Determine o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento, né? Que é igual a quanto? O calor absorvido por um corpo que está sendo aquecido é igual à massa dele vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura, famosíssima que macete. Essa é a nossa equação. Aí a massa, ele deu. Olha que bonitinho, ó, 2 vezes 10 a menos 10 quilos. Muito pequenininha. 2 vezes 10 a menos 10 quilos. E aí nessa hora você pode falar, Araújo, eu não tenho que passar isso para gramas, porque eu lembro que é muito comum nos exercícios de calorimetria o meu professor transformar isso para gramas, essa massa. Aqui você não precisa, pelo seguinte. O calor específico sensível foi dado em joule por quilograma grau Celsius. Joule por quilograma grau Celsius. Se na constante, que é o calor específico, a gente tem quilograma nas unidades, então a massa tem que ser usada em quilogramas mesmo. E aí o calor específico eu vou colocar aqui multiplicando, ó, o 3.000 eu vou escrever como 3 vezes 10 elevado a 3. E a variação de temperatura, sempre final menos inicial, 46 menos 36, o que vai dar 10, né? Então essa quantidade de calor vai ser 2 vezes 3, 6, multiplicado por, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha canetinha, 10 elevado a menos 10, com 10 elevado a 3 dá 10 a menos 7. Multiplicado por 10, que é o resultado aqui, ó, da variação de temperatura, que é 10 elevado a 1, vai dar 10 elevado a menos 6. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Joule, que é a unidade que também aparece aqui, ó, no calor específico sensível. Então, 6 vezes 10 a menos 6, exatamente o que nós temos na alternativa A. Então, a alternativa A de I love you, I love física, e está resolvido. Pontinho para nós no Unicamp. E vamos para o próximo, ó, sem enrolação.
5 Unesp agora, hein? Unesp 2021, 3 esferas X, Y e Z, feitas com materiais diferentes e de massas iguais. Deixa eu ressaltar isso aqui, que as massas são iguais, estavam inicialmente a uma mesma temperatura, né, ambiente, e foram mergulhadas simultaneamente em água pura em ebulição, até entrarem em equilíbrio térmico com a água. Em situação normal, de pressão normal, a gente sabe que essa temperatura é 100 graus Celsius. Né? Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à mesma temperatura ambiente. Os calores específicos dos materiais das esferas são Cx, Cy e Cz, de modo que Cx é menor do que Cy, que é menor do que Cz. Com os resultados desse experimento, foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas até retornarem à temperatura ambiente. Considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, a representação dos gráficos 1 e 2 é a corretamente indicada em qual alternativa? Então vamos lá, mais uma vez, o que a gente tem que saber aqui é a relação entre variação de temperatura e calor específico sensível. Partindo da equação do Ki-macete, mc vezes Δθ, a variação de temperatura de um corpo é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. E aí, quanto maior for o calor específico da substância, menor a variação de temperatura que ela sofre, certo? No caso, a gente tem todas as esferas sofrendo a mesma variação de temperatura. E aí a gente volta aqui no Ki-macete e percebe que para uma mesma variação de temperatura, Δθ, quanto maior for o calor específico, maior é a quantidade de calor necessária, consequentemente, mais tempo demora. Então, posso dizer que como o calor específico da substância X é menor do que o calor específico da Y, que é menor do que o calor específico da substância Z, a quantidade de calor necessária para aquecer X é menor do que a quantidade de calor necessária para o aquecimento da esfera Y, ou resfriamento, que é menor do que a quantidade de calor necessária para a esfera Z. E aí, consequentemente, o tempo necessário para aquecer ou resfriar a esfera X é menor do que o tempo necessário para Y, que é menor do que o tempo necessário para Z. Então, com isso, a esfera X é aquela que aquece e resfria mais rapidamente, e a esfera Z é aquela que aquece e resfria mais lentamente. E isso, meus queridos, é exatamente o que está sendo mostrado aqui na alternativa A. Reparem que primeiro você tem o aquecimento da X, depois da Y, depois da Z. E no resfriamento, no gráfico 2, primeiro resfria X, depois Y, depois Z. Então, está feito. Mais uma vez, alternativa A. E segue o jogo. Pode ver que em todas as outras alternativas você tinha ordens diferentes de aquecimento e resfriamento. Vamos para 6 mais uma aqui da Estadual do Ceará. O que esse cara fala pra gente? Deixa eu aproveitar, já que você está aqui, dá aquela curtidinha no vídeo também, se inscreve no canal se não tiver inscrito, lembra, né, fortalece bastante o trabalho da galera. O 6 fala que uma fonte térmica foi utilizada na realização de experimentos de análise do comportamento térmico da água e do óleo de soja. Ao utilizar a fonte para aquecer uma certa massa de água, verificou-se uma elevação de 60 graus Celsius dessa substância. Então, para a água você teve uma elevação de 60 graus Celsius. Desprezando as mudanças de estados de agregação, bem como as perdas de calor para o ambiente, e considerando os valores dos calores específicos da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e do óleo de soja, 0,5 calorias por grama grau Celsius, que sejam constantes,
para as temperaturas consideradas, é correto dizer que a variação de temperatura sofrida pelo óleo em graus Celsius com o triplo da massa de água, o triplo da massa de água, durante o mesmo tempo de exposição à fonte térmica é igual a quanto? Vamos lá. Se eu tenho o mesmo tempo de exposição à fonte térmica, eu já posso começar dizendo que o calor recebido pelo óleo... Opa, o que aconteceu aqui? O calor recebido pelo óleo é igual ao calor recebido pela água. Calor a gente pode trocar por mc Δθ, né? Usando que macete? Então a massa do óleo vezes o calor específico do óleo vezes a variação de temperatura do óleo é igual à massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura sofrida por ela. Aí você lembra que a massa de óleo tem o triplo da massa da água e vai trocar esse MO por 3 vezes MA. O calor específico do óleo é 0,5. A variação de temperatura do óleo é o que eu quero saber. A massa da água continua aqui, calor específico da água vale 1, e a variação de temperatura sofrida pela água foi de 60 graus Celsius. Aí você pode dar aquela cortadinha bonita no MA dos dois lados, e sobra 3 vezes meio, 1,5, vezes Δθ do óleo, igual a 60 do outro lado. Esse 1,5 vai passar para a direita dividindo, né? Então, variação de temperatura do óleo é igual a 60 graus Celsius, dividido por 1,5, o que é igual a 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, exatamente o que aparece na alternativa B. E esse exercício aqui ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte: você pode olhar e falar, Araújo, poxa, mas o óleo ele não tem um calor específico menor do que a da água, e por isso ele não deveria aquecer mais do que a água com a mesma quantidade de calor? Olha, se fossem as mesmas massas, sim, com certeza, o óleo sofreria um aquecimento maior do que a água. Só que ele tem o triplo da massa. Então a capacidade térmica do óleo vai acabar sendo 1,5 vezes maior do que a capacidade térmica da água. Porque você vai fazer o triplo da massa com metade do calor específico, vai acabar dando uma capacidade térmica 3,5 ou 1,5 vezes maior do que a da água. Por isso a variação de temperatura do óleo é 1,5 vezes menor do que a da água, e daí vem essa relação 60-40. Beleza? Então a massa ela vai influenciar a variação de temperatura. Passemos para o 7+1 da Unicamp. A Unicamp bombando aqui, já o terceiro, tudo recente. Esse aqui de 2021. Ó, um microchip de massa M igual a 2 vezes 10 a menos 6 gramas. Deixa eu grifar aqui, sempre é importante você grifar, né, ressaltar os dados enquanto está lendo. Ele é composto majoritariamente de silício. Durante 1 minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa na forma térmica uma quantidade de energia Q igual a 0,96 milijoules. Aí tem que lembrar desses prefixos, né? O mili quer dizer milésimo ou 10 a menos 3. Considere que o calor específico do silício é de 800 joules por quilograma vezes graus Celsius. Ó, tem coisa para a gente ficar atento aí, já vou mostrar para vocês. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, enquanto sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento. Tá, então ele recebeu 0,96 milijoules. Vou anotar aqui do lado os dados. Ó. Começando pela massa. Massa é 2 vezes 10 a menos 6 gramas. 2 vezes 10 a menos 6 gramas. Quantidade de calor.
0,96 milijoules. 0,96 milijoules. Calor específico, 800 joules por quilograma graus Celsius. E ele quer descobrir qual é a variação de temperatura. Pessoal, reparem comigo no seguinte, nas unidades de medida que a gente tem aqui. Opa. Espera aí que não está indo. Pronto, foi. Então, reparem que no calor específico a gente usa joules e quilogramas. Mas no calor está sendo usado milijoule e na massa está sendo usado grama. A gente tem que transformar isso aí para ficar todo mundo igual, todo mundo na mesma unidade, para a gente ter uma homogeneidade das dimensões aqui. Então, primeiro eu vou passar a massa de grama para quilograma. Vamos lembrar que 1 grama é igual a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Porque 1 quilo são 1000 gramas. 1 quilo equivale a 1000 gramas. E aí a gente vai ficar com 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3 quilos. O que é igual a 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas. No caso do calor é mais simples, você tem que lembrar que o prefixo mili equivale a 10 a menos 3, milésimo. Então, o calor é igual a 0,96 vezes 10 a menos 3 joules. E sabendo disso, tendo tudo transformado, aliás, isso é uma coisa muito comum em primeira fase da Unicamp, né? Um exercício onde, além de fazer a continha, você tem que mudar as unidades de medida. Você vai jogar esses dados no famoso que-macete. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Aí eu tenho aqui 0,96 vezes 10 a menos 3 igual a 2 vezes 10 a menos 9 multiplicado por 800. 800 eu vou escrever como 8 vezes 10 elevado a 2 multiplicado pela variação de temperatura. Para ficar mais bonitinho, mais fácil de fazer as contas, eu vou escrever esse 0,96 como 96 vezes 10 a menos 2, e com 10 a menos 3 fica 96 vezes 10 a menos 5. Então, pode fazer a sua conta aí, vai ver que 0,96 vezes 10 a menos 3 equivale a 96 vezes 10 a menos 5. Do lado direito eu tenho 2 vezes 18, que dá 16, vezes 10 a menos 9 com 10 a 2, 10 elevado a menos 7, vezes a variação de temperatura. E isolando a variação de temperatura, a gente tem 96 vezes 10 a menos 5, dividido por 16, vezes 10 a menos 7. 96 por 16 dá 6, e 10 a menos 5 por 10 a menos 7, você vai subtrair os expoentes, né? Menos 5 menos menos 7, vai dar 10 elevado a 2 graus Celsius. Também conhecido na minha terra como 600, e nesse exercício conhecido como alternativa C. Olha que maravilha, C de sabedoria. É só colocar o cedilha. Tá tudo certo. E mais um exercício resolvido aqui na prova da Unicamp. Já foi o terceiro dessa lista. Unicamp bombando na calorimetria, hein? E aí a gente vai para o 8, que é do Enem. Enem PPL. A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a 170 graus Celsius. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante.
Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 graus Celsius, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas, para sua frustração, ao final do processo, elas se mostram encharcadas de óleo e sem crocância. Que triste! As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão do quê? Bom, aqui você tem que saber disso para cozinhar, para sua vida, né? Então, física também serve. É a hora que você quiser fazer um frango frito, nem que seja para fritar um nuggets, não aconselho que você faça isso, né? Pega coisa mais saudável, mas mesmo para isso a física te ajuda. Por quê? Quando você adiciona um corpo mais frio num líquido que está quente, vai ocorrer uma troca de calor. O líquido mais quente, no caso o óleo, passa calor para esse corpo gelado e, consequentemente, perdendo calor, o óleo esfria. E aí, com o óleo esfriando, aquela desidratação rápida que deveria acontecer na pele do frango, na camada externa, não vai acontecer. E por isso que o alimento que ele fez lá, o frango, não ficou crocante. Então, ocorreu uma troca de calor entre o frango gelado e o óleo quente, e por isso, mais uma vez, não ficou crocante. Aí, quais são as explicações que ele dá pra gente? Foi uma evaporação parcial do óleo. Não, a evaporação do óleo não provocaria essa falta de crocância. B, diminuição da temperatura do óleo. Perfeito, é exatamente isso. C, desidratação excessiva das unidades. Não, porque aí ficaria super, hiper, mega crocante. D, uma barreira térmica causada pelo empanamento. Não, não é isso também. O empanamento ele não vai causar uma barreira térmica que evita a crocância, porque o empanamento deveria ele ficar crocante. E E, ausência de proteínas e carboidratos nas unidades. Sim, claro, não tem realmente nada de proteína no frango, né? Então, tá errado. Apenas a alternativa B está correta. Então, esse aqui é aquele exercício que serve mais para a sua vida do que para o vestibular, se bobear, né? Já sabe agora. O que você tem que fazer, então? Ou você coloca poucas unidades, uma de cada vez, porque aí com poucas unidades, né, com pouco frango gelado ali, você não vai baixar tanto a temperatura do óleo, ou você tem que deixar o óleo chegar numa temperatura bem maior do que aquela que necessita para fritar. Outra dica importante, já que a gente está falando de culinária, é o momento Rita Lobo aqui, é que se você for fritar alguma coisa numa frigideira, por exemplo, essa frigideira ela seja mais pesada, porque se ela tiver uma capacidade térmica maior, uma massa maior, ela pode perder calor para o alimento, que mesmo assim ela não vai baixar tanto a temperatura. Ela vai resistir mais a essa variação de temperatura, então panelas pesadas, como as de ferro fundido, são melhores para fritar alimentos dessa forma. Vai aprendendo comigo, física e culinária, hein? O exercício número 9 do Enem 2019 fala pra gente que em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e a sua temperatura inicial era de 20 graus. Então tem a tabela e ele pergunta pra gente, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então a gente tem que saber qual foi a temperatura da água após essa professora ter queimado esses 2,5 gramas de castanha de caju e concluído que 50% apenas da energia disponível foi utilizada para aquecer a água. Vamos lá, o que a gente sabe? Que o calor necessário para aquecer uma certa massa de água é M vezes C vezes delta θ, famoso que macete. E aí a gente sabe qual é a massa. A massa é igual a 350 gramas. Tem que colocar em gramas mesmo, porque o calor específico está em caloria por grama grau Celsius.
Já vou colocar o calor específico aqui também. 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, né? Então, quero saber qual é a variação de temperatura. Mas para isso eu preciso também da quantidade de calor. E aí, como que eu chego na quantidade de calor? Vamos olhar aqui essa tabelinha, essa tabela nutricional. Ela dá para a gente, além da quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras totais, o valor energético da castanha de caju. Esse valor energético é de 70 quilocalorias para uma porção de 10 gramas, ou seja, 2 castanhas. E aí você pensa, bom, regrinha de 3. Se 10 gramas de caju conseguem fornecer uma quantidade de energia igual a 70 quilocalorias, 2,5 gramas, que foi o que a professora queimou, conseguem fornecer uma quantidade de calor QT. Esse QT é de calor total, e você já vai entender o porquê de eu colocar esse Tzinho aí embaixo. Resolvendo a regra de 3, como 2,5 é 1/4 de 10 gramas, a gente vai ter 1/4 de 70 quilocalorias, ou seja, 17,5 quilocalorias. Então essa é a quantidade de calor que foi liberada pela queima da castanha de caju. Mas, como o exercício disse, a professora concluiu que somente 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, a quantidade de calor que foi usada para aquecer a água é igual a 50% do calor total, o que significa 0,5 vezes 17,5 quilocalorias. E fazendo essa conta, você vai chegar em 8,75 quilocalorias. Essa foi a quantidade de calor usada para provocar o aquecimento da água. Agora, voltando lá em cima no que macete. A gente conhece a massa, conhecemos o calor específico, conhecemos a quantidade de calor, só falta descobrir a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é igual ao calor dividido pela massa vezes o calor específico, o que vai dar 8,75 vezes 10 elevado a 3, e o 10 elevado a 3 é porque a gente tem quilocalorias, dividido por 350 gramas vezes 1. Galera, 8,75 vezes 10 a terceira é 8.750. E 8.750 dividido por 350 vai dar 25. Então a variação de temperatura é de 25 graus Celsius. E aí você fala, beleza, então quer dizer que a alternativa A, né? 25 graus? Não, de jeito nenhum. Toma cuidado, sempre olha de novo antes de responder qual foi a pergunta que o exercício fez. Ele perguntou a temperatura final, né? Então, ó, a temperatura da água no final do experimento era, vou colocar aqui embaixo, ó, temperatura final igual a temperatura inicial mais a variação sofrida. Essa temperatura final é igual a 20 mais 25, 45 graus Celsius. Aí sim, né? Aí sim, ó. Alternativa C. Dá um sorriso e já era, fechou. Vamos marcar aqui, ó, alternativa C, 45 graus. Beleza? Então olha aqui, exercício do Enem, bonito, bacana. E eu quero chamar a atenção para o seguinte, sempre que no enunciado aparecer essa coisa de uma porcentagem que foi aproveitada, rendimento, aproveitamento, fiquem muito atentos, porque na nossa equação, que no caso aqui é o que macete, ó, reparem que a equação não contém esse rendimento. Então o rendimento é algo que você tem que interpretar
para colocar na equação. Ele não vai aparecer ali como uma variável que você vai falar assim, ah, é aquela variável da minha equação. Não. Você tem que entender a partir do enunciado que somente 50% do calor liberado pela queima da castanha de caju é que foi utilizado. Então esse calor Q é metade do calor total. Então é aquilo. Não adianta só saber as equações, tem que saber interpretar o enunciado também. Agora vamos para o 10. Galera, o 10 é bem bacana. Esse aqui não é um exercício teoricamente difícil, mas a interpretação dele é uma interpretação que requer bastante cuidado. Muita gente erra esse exercício por erro de interpretação. Então vamos lá. Unesp 2019. Define-se meia-vida térmica de um corpo, como T meio, como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura da sua vizinhança caia pela metade. Considere que uma panela de ferro de 2 kg, inicialmente a 110 graus Celsius, seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é constante de 30 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,1 calorias por grama grau Celsius, a quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de 3 meias-vidas térmicas da panela é igual a quanto? Então vamos lá, ele quer saber quanto calor que a panela cedeu para o ambiente no intervalo de tempo de 3 meias-vidas térmicas. Tá, o que é uma meia-vida térmica mesmo? Vamos voltar aqui em cima, ó. É o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura da sua vizinhança caia para a metade. Então vamos colocar aqui uma tabelinha. Inicialmente, no instante T igual a 0, a temperatura da panela, que eu vou chamar de T0, era igual a 110 graus. A temperatura do ambiente, que é constante, vai ser a mesma em todos os pontos, todos os casos, era 30 graus. Então, a diferença de temperatura entre a panela e o ambiente era de 80 graus. Agora vamos pensar no intervalo de tempo no instante T1, que é igual a uma meia-vida térmica da panela. Para esse instante, a temperatura, a diferença de temperatura entre a panela e o ambiente já tinha caído pela metade. Então a panela tinha ido para uma temperatura T1, o ambiente, que tem temperatura constante, continuava a 30 graus Celsius, mas a diferença de temperaturas já tinha caído pela metade, ou seja, tinha caído para 40 graus Celsius. E peraí, se a diferença é 40 e o ambiente está a 30, quer dizer que a panela estava então a 70 graus. Então, depois de uma meia-vida térmica, a temperatura da panela caiu para 70 graus. Muita gente aqui erra achando que a temperatura da panela vai cair pela metade. Mas não, quem cai pela metade é a diferença entre a temperatura da panela e do ambiente. Agora vamos para o instante T2. Depois de terem passado 2 meias-vidas térmicas da panela. Aí a panela vai ter ido para uma temperatura T2, o ambiente continua a 30 graus Celsius, porque essa temperatura é constante, mas a diferença de temperaturas vai ter caído de novo pela metade, ou seja, vai ser igual a 20 graus. Então, se a diferença é 20 e o ambiente está a 30, significa que a panela estava a 50 graus. E, finalmente, no instante T3, que é o instante que ele quer, depois de terem se passado 3 meias-vidas térmicas da panela, a gente vai ter uma temperatura final T3 da panela. O ambiente sempre é 30 graus, e como a diferença vai ter caído pela metade de novo, se ela era 20, passou a ser 10 graus. Se
Se o ambiente está a 30 e a diferença é 10, isso significa que a temperatura da panela era 40 graus Celsius. Ah, então desde o início, quando a panela estava a 110, até o final, quando a panela chegou aos 40 graus, a variação de temperatura da panela foi de 40 menos 110, o que vai dar menos 70 graus Celsius. E quanto calor que a panela precisa perder para sofrer essa variação de temperatura? Aí a gente vai no que macete. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa é de 2 kg, mas eu vou colocar 2.000 gramas, porque o calor específico está em caloria por grama graus Celsius. Então, massa 2.000 gramas, calor específico 0,1 e a variação de temperatura menos 70. Galera, 2 vezes 0,1 dá 0,2, vezes menos 70 dá menos 14, vezes 10 a terceira dá menos 14.000. Menos 14.000 calorias. Esse menos que aparece aqui só está indicando para a gente que esse calor foi perdido, cedido pela panela. Mas como a pergunta já foi qual foi a quantidade de calor cedida pela panela, então a nossa resposta não inclui o menos, a nossa resposta é a alternativa B, 14.000 calorias. Bacana, né? Então olha só, não é um exercício complexo desde que você tenha interpretado ele corretamente. Essa é com certeza a parte mais difícil. Mas agora que você já sabe, não tem mais erro. Bom, os próximos exercícios vão começar a envolver agora conceitos diferentes, como a potência e sistemas isolados. Por isso eu vou resolver eles num próximo vídeo, numa segunda parte da resolução. Tá legal? Até lá então. Um abraço!